Imagine um nome que atravessa milênios, carregando consigo mistérios e temores: Beelzebu. Associado ao Senhor das Moscas e considerado o príncipe dos demônios, sua menção evoca imagens sombrias e questionamentos profundos. Mas quem é essa entidade que permeia textos sagrados e crenças populares? Qual é a verdadeira história por trás de Beelzebu? Prepare-se para uma jornada reveladora pelos registros bíblicos e históricos, desvendando os segredos de uma figura que continua a intrigar a humanidade. Para entender a verdadeira história de Beelzebu, precisamos voltar no tempo até o mundo antigo, onde deuses e espíritos eram reverenciados e temidos. O nome Beelzebu tem suas raízes em uma divindade adorada pelos filisteus na cidade de Ekron, chamada Baal-zebubê. Esse nome, encontrado na Bíblia, significa Senhor das Moscas. Mas será que esse era seu verdadeiro título? Algumas evidências sugerem que, originalmente, seu nome poderia ter sido Baal-zebul, que significaria Senhor das Alturas ou Senhor da Morada Elevada. Então, por que essa mudança? Especialistas acreditam que os israelitas, adversários históricos dos filisteus, deliberadamente transformaram o nome da divindade para ridicularizá-la, trocando Zebul por Zebub, associando-a às moscas, insetos impuros e repugnantes. Esse tipo de estratégia era comum entre povos rivais da antiguidade, uma forma de desmerecer e demonizar os deuses inimigos. A primeira menção de Baal-zebub na Bíblia está em 2 Reis 1:2-3, onde o rei Acasias de Israel sofre um acidente e decide consultar essa divindade filisteia para saber se recuperaria. Esse ato provoca a fúria de Deus, que envia o profeta Elias para confrontar os mensageiros do rei. Elias declara que, por buscar respostas em um deus estrangeiro e não em Yahvé, Acasias morreria. Essa passagem é fundamental, pois revela que, já naquela época, Baal-zebub era visto como um rival do Deus de Israel. Mais do que isso, mostra que consultar essa entidade era considerado um ato de rebeldia espiritual. Os cultos a Baal eram comuns em diversas regiões do Oriente Médio. Baal era um título genérico para várias divindades cananeias, frequentemente associadas à fertilidade, à tempestade e à guerra. No entanto, Baal-zebub possuía características próprias que o diferenciavam. Seu culto em Ekron indicava que ele era um deus oracular, ou seja, uma entidade consultada para prever o futuro. Além disso, o título Senhor das Moscas pode ter um significado mais profundo do que parece. Algumas teorias sugerem que ele poderia estar relacionado com rituais de sacrifício, onde animais mortos atraíam enxames de moscas, sendo vistas como mensageiras da divindade. Outra hipótese é que as moscas simbolizassem a corrupção e a decadência, associando Baal-zebub a forças destrutivas e impuras. Se no Antigo Testamento Beelzebu já era uma figura envolta em mistério e temor, no Novo Testamento ele se torna ainda mais enigmático. Agora, seu nome não aparece mais como uma divindade estrangeira, mas como uma entidade de poder maligno absoluto, sendo diretamente chamado de Príncipe dos Demônios. A transição de Baal-zebub, o deus de Ekron, para Beelzebu, um dos líderes do inferno, é uma das transformações mais impressionantes da tradição judaico-cristã. Mas por que isso aconteceu? E qual é o papel de Beelzebu na narrativa do Novo Testamento? A primeira e mais impactante menção de Beelzebu no Novo Testamento ocorre nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus realiza milagres de cura e exorcismos, despertando a ira e a inveja dos fariseus e escribas. Em Mateus 12, 22, 24, Jesus cura um homem possuído por um espírito maligno que o tornava cego e mudo. A multidão, espantada com o milagre, começa a se perguntar: será que este é o filho de Davi? Uma referência ao Messias prometido.
Os fariseus, no entanto, reagem com uma acusação chocante. É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Essa afirmação revela um detalhe crucial. Os líderes religiosos da época reconheciam Beelzebu como uma entidade extremamente poderosa no reino das trevas, capaz de comandar legiões demoníacas. Jesus responde com um argumento lógico e devastador. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Mateus 12, 25 e 26. Essa resposta não apenas desmonta a acusação dos fariseus, mas também nos dá uma pista importante. Jesus associa Beelzebu diretamente a Satanás. Ele não apenas desmente os fariseus, mas sugere que a ideia de que ele estaria agindo sob o poder de Beelzebu era absurda, pois um reino não pode lutar contra si mesmo. Mas quem exatamente era Beelzebu nesse contexto? O que significa ser o príncipe dos demônios? Os estudiosos apontam que no judaísmo da época de Jesus havia uma crença forte em uma hierarquia demoníaca. Os demônios não eram apenas espíritos caóticos, mas sim organizados em um reino infernal, comandado por líderes poderosos. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, falam sobre anjos caídos que assumiram posições de comando no inferno. E Beelzebu, nesse cenário, aparece como uma das figuras de maior autoridade ao lado de Lúcifer e outros arcanjos rebeldes. Beelzebu foi reinterpretado por teólogos, estudiosos da demonologia e até ocultistas, assumindo diferentes significados dentro das tradições religiosas e esotéricas. Mas quem, de fato, é Beelzebu? Ele é apenas um nome alternativo para Satanás, ou uma entidade distinta com seu próprio domínio e poder? A resposta para essa questão é mais obscura do que parece. Na demonologia medieval, Beelzebu aparece como o segundo em comando no inferno, sendo o braço direito de Satanás e um dos mais poderosos entre os anjos caídos. Algumas fontes chegam a afirmar que Beelzebu foi o primeiro anjo a seguir Lúcifer na rebelião contra Deus, tornando-se um dos líderes da revolta celestial. Outra interpretação interessante vem da Cabala e dos textos ocultistas, que enxergam Beelzebu não apenas como um demônio, mas como um arquétipo do desejo corrompido e da decadência espiritual. De acordo com essa visão, Beelzebu não atua apenas como uma entidade externa que busca corromper os seres humanos, mas como uma força interior que leva as pessoas ao pecado. Isso se relaciona com o fato de que, em algumas tradições, Beelzebu está ligado ao pecado da gula. Mas essa gula não se limita apenas à comida. Trata-se de um desejo insaciável por poder, prazeres carnais e materialismo, características associadas ao diabo na literatura cristã. Além disso, existe um aspecto simbólico poderoso na alcunha de Senhor das Moscas. As moscas, na antiguidade, eram frequentemente vistas como mensageiras da morte e da corrupção. Em cadáveres e em locais de podridão, elas eram um sinal da decadência inevitável da matéria. Essa imagem foi utilizada na Idade Média para reforçar a ideia de que Beelzebu era um símbolo da destruição e da degradação moral. Sua presença estaria associada ao declínio de impérios, ao colapso de civilizações e à corrupção de almas. Esse conceito se tornou tão forte que, até hoje, a expressão Senhor das Moscas carrega um tom sinistro e perturbador. Outra vertente da interpretação de Beelzebu surge dentro do satanismo e de correntes ocultistas modernas. Em algumas tradições, Beelzebu não é visto como um ser maligno, mas sim como uma força de libertação e conhecimento proibido. O satanismo filosófico, por exemplo, rejeita a visão cristã do inferno e dos demônios, enxergando figuras como Beelzebu e Lúcifer como entidades que desafiaram a autoridade divina e ofereceram aos humanos o conhecimento que Deus teria negado. Essa visão
que remete ao mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos, ressignifica Belzebu como um símbolo de rebelião contra o dogmatismo religioso. Por outro lado, em relatos de exorcismos e textos religiosos contemporâneos, Belzebu continua sendo descrito como um dos demônios mais perigosos. Em alguns registros de exorcistas católicos, ele é citado como uma entidade extremamente manipuladora, capaz de enganar e confundir até os mais fiéis. O famoso exorcismo de Anneliese Michel, que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, menciona Belzebu como um dos demônios que possuíram a jovem. Essa visão reforça sua posição como uma entidade real, ativa no mundo espiritual e diretamente envolvida em casos de possessão demoníaca. Diante de tantas interpretações, fica claro que Belzebu é uma figura que transcende as categorias simples do bem e do mal. Para alguns, ele é um símbolo do pecado e da decadência, um dos maiores inimigos de Deus. Para outros, ele representa o conhecimento proibido e a rebelião contra as regras divinas. Mas, independentemente da perspectiva, uma coisa é certa: o nome Belzebu continua sendo um dos mais temidos e enigmáticos da história da humanidade. Se há um nome demoníaco que atravessou séculos e continua sendo mencionado em livros, filmes, músicas e até rituais ocultistas modernos, esse nome é Belzebu. Sua presença na cultura popular é uma prova de como essa entidade demoníaca deixou de ser apenas uma figura teológica e se tornou um ícone do medo, do oculto e da rebeldia. Mas como esse antigo deus pagão, transformado em príncipe dos demônios, se tornou tão influente na imaginação coletiva da humanidade? A primeira grande influência de Belzebu na cultura ocidental vem da literatura medieval e renascentista. Em obras como A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Belzebu é apresentado como um dos maiores governantes do inferno. Ele aparece no 9º círculo infernal, congelado no lago de gelo de Cocytus, sendo descrito como um monstro gigantesco de 3 cabeças que devora eternamente os traidores mais abomináveis da história. A visão de Dante ajudou a consolidar Belzebu como uma entidade aterrorizante e como uma das figuras centrais na hierarquia demoníaca. Já no livro Paraíso Perdido, de John Milton, Belzebu é retratado como um dos generais do exército de Lúcifer, um demônio astuto e manipulador que auxilia Satanás na rebelião contra Deus. Essas descrições contribuíram para criar a imagem de Belzebu como um estrategista do mal, alguém que não apenas causa terror, mas também corrompe por meio da persuasão e do intelecto. No século XIX, com o crescimento do ocultismo na Europa, Belzebu começou a ser mencionado em rituais e grimórios. Um dos mais famosos é o Grand Grimoire, um livro de magia negra que descreve Belzebu como um dos 3 governantes do inferno, ao lado de Lúcifer e Astarote. Esse grimório teria sido usado por ocultistas e praticantes de magia para tentar invocar a entidade e obter favores em troca de pactos demoníacos. A fama desse livro se espalhou e ajudou a consolidar a imagem de Belzebu como um dos nomes mais temidos do ocultismo. No século XX, com o surgimento do cinema e da cultura pop moderna, Belzebu se tornou um personagem recorrente em filmes de terror e obras que exploram o sobrenatural. Um dos primeiros filmes a mencioná-lo foi O Exorcista, 1973, onde o demônio Pazuzu, que possui a jovem Regan, é frequentemente associado a outras entidades demoníacas, incluindo Belzebu. Já no clássico O Bebê de Rosemary, 1968, a presença de cultos satânicos e entidades infernais reforça a ideia de que forças demoníacas como Belzebu continuam agindo no mundo moderno.
Nos anos seguintes, filmes como A Profecia, 1976, e Hereditário, 2018, mantiveram a tradição de associar Beelzebub e outras entidades demoníacas ao horror psicológico e ao medo do desconhecido. Mas não é apenas no terror que Beelzebub aparece. Ele também se tornou um ícone na música e na cultura rock e metal. Um dos exemplos mais famosos é a música Bohemian Rhapsody, da banda Queen, onde o nome Beelzebub é mencionado no icônico verso Beelzebub has a devil put aside for me. Essa referência ajudou a popularizar ainda mais o nome do demônio, especialmente entre os fãs de rock. Bandas de metal extremo, como Slayer, Black Sabbath e Behemoth, frequentemente mencionam Beelzebub em suas músicas, reforçando sua associação com o lado sombrio e rebelde da cultura musical. Nos quadrinhos e na literatura fantástica, Beelzebub também é presença garantida. Em Hellboy, de Mike Mignola, e em séries como Constantine e Sandman, da DC Comics, ele é retratado como um dos grandes governantes do inferno, muitas vezes envolvido em conspirações e jogos de poder. Em videogames, Beelzebub aparece em sagas como Diablo, onde é representado como um dos senhores do inferno, e também em franquias como Shin Megami Tensei, onde seu nome e imagem são utilizados para representar forças demoníacas poderosas. No entanto, talvez o aspecto mais assustador da influência de Beelzebub na cultura popular seja seu papel em casos reais de rituais satânicos e possessões demoníacas. Muitos exorcistas e especialistas em demonologia afirmam que Beelzebub continua sendo uma das entidades mais frequentemente mencionadas em rituais de magia negra e sessões de exorcismo. Relatos de padres exorcistas, como o famoso padre Gabriele Amort, citam Beelzebub como uma entidade que se manifesta com frequência durante exorcismos, alegando ser um dos príncipes do inferno e responsável pela corrupção de almas humanas. A jornada pela história de Beelzebub revela uma figura multifacetada, cujas representações evoluíram de uma divindade pagã a um símbolo do mal absoluto na tradição cristã. Sua menção na Bíblia e em outros textos reflete as complexas interações entre culturas e religiões ao longo dos séculos. Beelzebub personifica os medos e as lutas humanas contra as forças percebidas como malignas, servindo como um lembrete das batalhas espirituais que permeiam a narrativa bíblica. Ao explorar sua história, somos convidados a refletir sobre as maneiras pelas quais o mal é personificado e como essas personificações influenciam nossa compreensão do bem, do mal e da natureza da divindade.